Senhor, boa noite, povo de Deus. Mais uma oportunidade que nós estamos tendo de adorar e exaltar aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Nós estamos aqui em Sumaré com alguns irmãos. Que delícia! Hoje senti um calor humano, um pouquinho melhor. Para que você não fique escandalizado, nós estamos cumprindo o distanciamento, tá bom? Esse calor humano é porque nós estamos no mesmo ambiente, mas com máscara, né? Com álcool gel, enfim, tá tudo funcionando, ok? Que pena que nós não conseguimos, né, mostrar todos os nossos irmãos aqui, mas já estou muito feliz para todos que se achegaram. Deus abençoe vocês, amém? Falem poderosamente de uma maneira especial e com vocês aí em casa também. É tempo de entrarmos no Santo do Santo, igreja. É tempo de vivermos uma vida de intimidade com o Senhor. É tempo de ter sede da presença do Senhor. E que nessa noite não seja diferente. Que dentro do nosso coração seja o Senhor, o centro da nossa vontade. Que Ele seja a primícia dos nossos desejos. Em nome de Jesus. Que através da palavra, dos louvores que nós acabamos de entoar, o Espírito Santo continue falando ao teu coração, te tocando, e você se rendendo, e se rendendo, e se rendendo ao nosso Mestre. Convido a amada igreja a abrir as vossas Bíblias. Vou pedir para que vocês fiquem em pé. Todos que estão aqui, fiquem em pé para fazermos a leitura deste capítulo. Você aí em casa, desliga o celular, tira o menino do videogame, venha comigo na leitura desse texto. No decorrer da nossa leitura, você aí na sua casa, a gente aqui na igreja, e eu também, que o Espírito Santo comece a ministrar o teu coração já a partir dessa leitura, amém? Romanos capítulo 4, verso 18. Que você aí na tua casa tenha reverência em ouvir a voz do Senhor, como nós estamos aqui depois deste período de adoração. Romanos 4, verso 18, diz o seguinte: o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Essa promessa se encontra em Gênesis capítulo 15, verso 5. Continuemos a leitura. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Isso se encontra em Gênesis 17, 17. Continuemos a leitura. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo, em algumas versões, convicto. Eu leio na King James, se não me falha a memória, essa King James. E estando certíssimo de que o que ele tinha, prometido também era poderoso para o fazer. Aleluia! Amém, igreja? Podem se assentar. Aleluia! Nós estamos diante de um testemunho contado pelo apóstolo Paulo. Eita, como eu gosto de testemunho. Testemunho edifica muito o meu coração, aliás, os nossos corações. Gente, se é para parar para ouvir testemunho, eu perco a hora, como eu gosto. E renova minha alma, quando eu escuto partindo de uma experiência de outras pessoas e falando aquilo que Deus fez no decorrer. Eu gosto de testemunho. Então, se você tem, né, o testemunho, sempre compartilha, edifica muito os corações. E Paulo está dando testemunho de um homem chamado Abraão. Nós não vamos fazer uma hermenêutica do capítulo 4, porque ele vai explicar aos romanos a questão da justificação pela fé e não pela lei, enfim, essa não é a proposta dessa noite. A proposta é olharmos para este testemunho e aprendermos com este homem chamado Abraão.
o porquê Paulo trouxe esse testemunho para os romanos e que hoje podemos aprender a crer contra a esperança. Gente, é muito difícil crer contra a esperança. E para começarmos, antes da aplicação nessa noite, eu quero contar uma historinha para vocês. Eu não conheço o autor, mas eu escutei e enfim, serviu para mim como uma lição e eu espero que sirva para você também. Ele dizia o seguinte nessa história: certa vez em uma cidade muito pequenininha, toda a população estava sofrendo de uma seca muito severa. Os gados estavam sofrendo, as famílias sofrendo. E depois de muitos e muitos meses sem cair uma gota do céu, um pastor decide clamar ao Senhor. Só que o pastor teve a ideia de chamar toda a igreja para um tempo de oração. E chegou ao ouvido de muitos moradores daquela pequena cidade. E todos ficaram alvoroçados e falaram com o pastor: nós estaremos também com vocês nessa oração, independente se somos ou não somos dessa igreja. E o pastor gostou da ideia e então marcou um dia e o horário. E naquele momento, toda a cidade veio então para aquela igreja. E foram tantas pessoas, que aquela pequena igreja não coube as pessoas, então ficaram muitos do lado de fora. E o pastor então começa a falar do poder da oração e como Deus escuta o clamor e a oração de um justo. E então toda aquela cidade que estava dentro daquela igreja e fora da igreja começaram a clamar, a chorar, rasgar os corações, confessar o pecado, pedir o perdão e falando: Senhor, manda chuva, manda chuva, manda chuva. Passou uma hora, nada de chuva. Mais uma hora, nada de chuva. Mais algumas horas e nada de chuva. Mas de repente, na madrugada, pode deixar assim. De repente, na madrugada, começam então as pequenas gotas sobre a cabeça dos moradores daquela cidade que estava do lado de fora da igreja. As primeiras gotas, depois começou a ficar um pouco mais forte, e Deus então abriu os céus e mandou chuva sobre aquela cidade. E a chuva foi forte. E de repente quem estava do lado de fora começou a ficar incomodado porque não tinha onde se esconder, a igreja não cabia mais ninguém, e eles começaram a murmurar e sair correndo em busca de algo para proteger daquela chuva. Algumas pessoas já sentindo frio e dizendo: Senhor, nós pedimos, mas não foi tão forte. E no meio daquela multidão tinha uma garotinha que abriu a bolsa, tirou de dentro dessa bolsa um guarda-chuva e abriu, e ali ela deu graças ao Senhor. O que eu aprendo com essa historinha? Que, como eu disse, eu não conheço o autor. A menina do guarda-chuva é que ela foi para aquela oração, primeiro, acreditando na resposta do Senhor. E quantas vezes nós oramos ao Senhor, mas não acreditamos na resposta dele? Então aquela população foi totalmente despreparada. Tá, nós vamos orar, mas será? Às vezes nós estamos como essa multidão. No momento de oração, o nosso coração grita: será? Será que Deus vai atender essa oração? Improvável, é impossível. O céu estrelado, não chove há meses. A mulher da previsão do tempo diz que não vai chover. Será? Como nós devemos aprender com essa menina dessa historinha? Ter esperança de quando nós vamos buscar ao Senhor, na certeza que quando falamos com Ele, Ele é fiel para ouvir e responder. Aquela menina, ela foi até aquele lugar cheia de esperança, com convicção, com fé. E ela entendeu que Deus poderia responder, então ela foi preparada com um guarda-chuva. Assim parece que foi Abraão. Abraão ouviu uma promessa. Verso 18, em esperança, ele começou, aliás, ele creu, ele ouviu a promessa
e gerou dentro dele uma fé. Primeiro ele tem a experiência de falar: sai do meio da tua parentela. E depois fala: Abraão, eu farei de ti pai de nação. Grande será o povo através de ti, porque nós estamos falando de um patriarca. A promessa, e ele creu. E como crer contra a esperança? Ele vai falar: pastora, mas como estava Abraão nesse período da espera, que foram longos e longos anos? Você me fala a memória, gente? Eu não fiz os cálculos. Foram mais de 25 anos até a chegada de Isaac. Da promessa até Isaac. Parece que Ismael, até o cumprimento de Ismael, foram 12 a 15 anos, se não me falha a memória. Me perdoa se você fizer aí as contas e não bater. Eu não parei para ver isso com atenção. Mas até Isaac, 25 anos. O tempo dessa promessa. Só que ele creu. E é isso que nós vamos aprender nessa live. Como permanecermos firmes, com esperança, cheio de alegria no nosso coração, mesmo quando tudo está dizendo não. Quando tudo está mostrando para nós que é impossível, que é improvável. Mesmo quando a nossa ótica, o nosso olhar humano fala: não tem jeito. E como permanecermos crendo e tendo a esperança. Quando eu olho para este verso, eu me lembro de muitas pessoas que já guardaram projetos e sonhos porque viram que não seria possível realizar. Quantos projetos, quantos sonhos, cursos, família, filhos que não investiram porque as circunstâncias, o cenário dizia: não tem jeito. Lembro daquele louvor: quando tudo diz que não, né? Aí tudo vai falando não vai conseguir, não vai realizar, porque não tem dinheiro, porque não tem estudo, porque não tem instrução, porque não tem um marido, porque não tem um filho, porque não tem uma casa, porque não tem um sobrenome, porque não tem o título, porque não tem pessoas que podem te levar para outro nível, porque não tem um marketing, porque não tem pastores, porque o tempo, porque a estação, porque o ano, porque o governo, porque a política, porque o desemprego, porque a doença, porque o diagnóstico. Por quê? E a tendência da nossa alma é falar: Deus, não tem jeito, então eu vou engavetar, eu vou desistir, eu vou parar, eu vou cancelar, eu vou declinar, eu vou parar de sonhar. Pessoas que não sonham mais, porque olham para a história do passado e para o presente e falam: não tem condição, porque olha a família que eu nasci, olha a minha realidade. Mas nós estamos diante de um testemunho que mesmo diante da impossibilidade, um homem continuou crendo. E qual era a impossibilidade? Ele já era velho, como nós vimos na história. Um homem velho que tinha a promessa de gerar um filho, e através desse filho ia ser um pai de multidão. Ele olhava para ele, a condição física e biológica era: não tem jeito, eu não tenho mais vigor, não tenho mais idade, não tenho mais saúde. Eu olho para minha esposa e essa palavra amortecido quer dizer algo velho, algo que está morto. E isso faz referência, eu tentando fazer uma hermenêutica, mas não é o objetivo, referência ao verso 17 do texto que nós vamos ler, que nós não lemos, porque não está no propósito do Espírito Santo falar conosco acerca disso. Mas enfim, quando nós vamos ver essa palavra amortecido, está ligada àquilo que vem de vida a partir de um milagre. Ou seja, amortecido. Ele olhava para Sara e falava assim: o teu ventre, ele não gera, ele é estéril. Olha para Sara e fala: Sara, teu ventre está amortecido, já não tem mais vida, Sara. E como eu escuto Deus dizendo: olha para o céu e conta as estrelas, sendo que eu já estou velho, estéril, e eu tenho uma promessa de gerar filhos.
Como permanecer crendo? Na certeza que Deus pode fazer dentro das impossibilidades. Talvez eu falo com mamães que os filhos estão tão rebeldes, talvez usando maconha aí no teu quarto, no quarto onde ele dorme, dentro da tua casa. E você fala, não tem mais jeito esse menino. Mas você tem uma promessa que foi feita por Deus, eu não estou falando de homens, e que tem o Espírito discerne aquilo que vem do Espírito. Paulo vai tratar, inclusive nessa carta, quando nós temos o discernimento a partir do Espírito. Mas quantas mães que choram e diz, eu ouvi a voz de Deus dizendo, meu filho vai ser um profeta, meu filho vai trabalhar em prol do reino, meu filho vai usar dos dons dele em prol do serviço do reino, o nome do Senhor vai ser glorificado porque eu gerei um filho, esse filho foi da promessa. Mas hoje ele está falando palavrões, está usando a maconha. E o Senhor manda te dizer, mulher, enxuga as tuas lágrimas e volta à esperança, porque Ele é fiel para cumprir a promessa que saiu da boca dEle. E quando nós vamos ver algumas características de Abraão, olha aqui que eu vou ver no verso 19. E não enfraqueceu na fé. Fé é combustível para crente. É aquilo que o autor aos Hebreus vai dizer, que sem fé é impossível agradar a Deus. E como ele permaneceu fortalecido na fé, porque diz que ele não enfraqueceu, ou seja, ele não teve um período de desnutrição espiritual. Me permita falar isso. A desnutrição sabe quando não tem mais vigor, não tem vitamina, não tem mais ânimo, não tem mais energia, e a pessoa fica totalmente rendida, caída, prostrada, sem força. Não diz isso, é pelo contrário. Mesmo com as condições que eu relatei de uma forma muito breve, a situação de Abraão, e você pode consultar a história dele e se alimentar desse testemunho, é que ele permaneceu tendo esperança, mesmo quando tudo dizia ao contrário, e ele não ficou enfraquecido na fé. Eita, meu Deus, o que a gente pode aprender com esse homem? Verso 20, não duvidou da promessa. Lembra da história? A menina foi para a oração com o guarda-chuva porque ela não duvidou que Deus poderia responder. Não duvidou no coração. Não colocou uma vírgula no coração. Não colocou uma interrogação no coração. Olha qual é a chave para esse homem ter permanecido firme, lutando contra a esperança. Ele não duvidou da promessa de Deus. Repetindo, ele não duvidou da promessa de Deus. Não houve incredulidade, de duvidar, de questionar, de fazer as contas com a sua lógica. Bom, se 2 mais 2 é 4, então fechou, 4 não tem solução. Para Deus não tem isso. É para nós essa limitação humana, a conta fecha. O diagnóstico é esse. Eu estou vendo meu filho assim, eu estou vendo meu casamento assim, eu estou vendo o ministério assim, eu estou vendo o meu serviço assim, eu estou vendo o curso que eu fiz assim, eu estou vendo a minha vida interpessoal assim, as minhas emoções estão assim. Não tem jeito. Não tem jeito. Mas essa conta é só nossa. É esse olhar humano. É a esperança que hoje eu chamo de uma esperança natural. E digo para vocês, igreja, a esperança natural, ela é horizontal. Eu vejo. Hoje mesmo eu ia falando com o Luciano que nós estamos com a possibilidade de abrir a igreja nos próximos dias. Enfim, vamos ter uma reunião ainda com o pastor presidente da nossa igreja. E nós estávamos, que legal, com todas as restrições, voltarmos para o culto. E eu falei assim, olha, a esperança natural, Luciano, a gente precisa, quando voltar ao culto, nós precisamos trocar as portas dos banheiros da nossa igreja. Quem conhece a nossa igreja sabe que é uma comunidade simples, a gente está no processo ainda de construção, apesar que está bonita, é simples, mas está bonita, né, gente? Tá, né? Está bonita a nossa igreja. Enfim, ela tá novinha. É uma igreja que está nascendo. Tem quantos meses nós aqui no prédio? Lembra, Silmara?
7 meses? Aqui nesse prédio nós estamos 7 meses. Mais pra frente a gente vai deixar endereço para você que está nos escutando vir nos visitar. Enfim, e aí eu falei, Luciano, a gente precisa trocar as portas dos banheiros, porque judiação. Ah, meu Deus, nós falamos, né, Flávio, semana. Aí o Luciano falou, mas o caixa da igreja tá curto, a gente tem que honrar com aluguel, água, luz, tudo certinho, né? Aí veio a minha esperança natural. Aí ele falou, porém, ó, Luciano, porque a esperança natural horizontal não tem caixa. E a gente vai ficar com aquele banheiro, com aquelas portas. Enfim, só quem está aqui sabe o que eu estou falando. Rústico, o Luciano está falando que as portas estão rústicas. Ele olha pelo lado positivo da coisa. Então a esperança natural horizontal não tem caixa, a gente não pode fazer outras. Por que eu estou falando isso? Porque quando nós estamos, e aí eu compartilhando um testemunho para vocês, expondo uma necessidade, a gente vai ver assim, não tem jeito por agora. Apesar que tem um servo chamado Toninho na igreja, aleluia, que pode, né? Mas diante da situação, da circunstância, agora falando sério, esperança horizontal, não tem como fazermos outras melhorias no prédio que nós estamos por enquanto. Só que quando a esperança é espiritual, quando a esperança é espiritual, o olhar não é aqui, o olhar é vertical. Hoje é possível trocar as portas, porque eu estou nessa visão natural, mas quando eu olho para o meu Deus e falo, Senhor, e fica uma esperança espiritual e fica vertical, o meu coração se aquieta. Eu digo, nós não temos, mas o Senhor tem, aleluia. E é essa esperança que nós temos que ter, porque quando a esperança é natural, ela é boa. Quando nós olhamos possibilidades dentro da esperança natural, como eu acabei de brincar com o Toninho, para pintar, aleluia, as portas, é uma esperança boa. Nós vamos usar do Toninho para pintar as portas, aleluia, ela é boa. Mas quando a esperança é espiritual, ela é melhor, porque ela vai além das nossas expectativas. É sem o Toninho, é sem o valor, é sem condições humanas, o socorro vem. Entende? E Toninho, me permita, ele está aqui hoje, por isso que eu tenho essa liberdade de brincar com você. Então vem comigo. Quando a esperança é natural, ela é boa, mas a esperança espiritual, ela vai além, é melhor ainda. Ela é melhor ainda. A esperança natural, diz o ditado, é a última que morre. Esperança natural, ela é a última que morre. Quantas pessoas já, sepultando essa esperança. Mas quando a esperança é espiritual, ela não morre jamais, porque vem de Deus. Quando a esperança é espiritual, não morre jamais, porque ela é viva, porque a esperança é naquele que vive, naquele que reina, naquele que é fiel, naquele que é poderoso, naquele que faz o sobrenatural. Vai além, se vem dele, se a nossa esperança espiritual, ela é vertical, vem dos céus, o socorro, o refrigério, o renovo, as portas e a salvação. É a salvação para as nossas vidas. A nossa esperança, ela não morre jamais. Então, voltando para o texto, verso 20, não duvidou da promessa de Deus. Se foi Deus que fez. Meu irmão e minha irmã, hoje, essa noite você vai dormir e descansar como um sono de justo. Vai ser uma noite reparadora, vai acordar numa segunda-feira renovado, em nome de Jesus. Porque se foi Deus que disse, pode passar 5 anos, 10 anos, 15 anos, Ele é fiel para cumprir. E olha aqui, continua o texto. Mas foi fortificado na fé. Responde o verso 19 quando diz que ele não enfraqueceu na fé. Vem comigo, eu não quero deixar essa palavra confusa. Responde o verso 19 a partir dessa informação do apóstolo Paulo do verso 20. Mas foi fortificado na fé. Aí está a resposta. Ele fortaleceu a fé. Pastora, como que ele fortaleceu a fé? Ele deu nutrientes. Para quem? Para a alma? Não, para o espírito. Se ele não enfraqueceu, como eu disse, ele não teve nenhuma anemia espiritual,
é porque Ele cuidou. E como Ele cuidou? Ele foi fortalecendo a fé. E como se faz isso? Nutrindo. Não tem segredo. Os nutrientes. Nós temos receitas para fortificar o nosso corpo, o nosso físico. Temos. Você precisa de uma vitamina D, você vai tomar um solzinho no período, você vai tomar um tipo de medicação. Se você está precisando de algum nutriente para o corpo, o médico vai sugerir para você algumas estratégias para você repor o que está faltando no organismo. Ok? Agora, quando fala que Ele fortificou na fé, Ele deu nutrientes para esse espírito. E quais são os nutrientes para esse espírito? Nós sabemos a resposta. Só que às vezes nós não alimentamos o nosso espírito. Nós alimentamos o corpo e nós alimentamos a alma. A alma, que eu chamo, é a sede das nossas emoções, é onde fica toda a nossa cognição. Nós alimentamos a nossa alma e sabemos alimentar muito bem. Nós alimentamos o nosso corpo. Eu sei que é isso, alimentar o corpo. Sei que é alimentar o corpo. Aleluia. Nós sabemos alimentar o corpo, dar os nutrientes, vitamina, para ficar bem fortinho. Mas e o espírito? Para permanecer como Abraão, igreja, crendo contra a esperança, tendo esperança quando tudo diz ao contrário, Ele deu nutrientes para o espírito. Alimentou a fé. Como? É você estando numa live que fala do poder, do amor, da graça do Senhor. São os seus devocionais. Como andam os seus devocionais? Misericórdia, né? Seu tempo com Deus. Quanto tempo você não faz um jejum? Ah, pastor, mas eu não posso porque eu tenho uma enfermidade. Mas nem 30 minutos? Não, 30 minutos o médico diz que não. Então é algo específico e Deus conhece e não estou aqui generalizando, vem comigo. Mas quanto tempo você que é saudável não faz um jejum? Para fazer o hemograma ou para fazer algum tipo de exame que o cardiologista pediu, que o endócrino pediu, nós fazemos até 12 horas. Agora, para alimentar o nosso espírito, quanto tempo? Começou a pandemia, não jejua mais, não lê mais a Bíblia, não passa 5 minutos de oração, e não precisa às vezes ser de joelho, porque a correria, ótimo seria se você tirasse assim, saiu da cama, já dobra o teu joelho ali na mesa, na cama, os pés da cama, antes de lavar os olhos, sabe? Antes de lavar e escovar os dentes, cai ali de joelho. Mas às vezes a correria, filhos, enfim, sai correndo. Mas eu estou falando de estar sintonizado com Deus. Porque aí pensa na conta, pensa na pandemia, pensa na Maria Braga, pensa em ver a sessão da tarde, pensa na Netflix, pensa em várias outras coisas. Mas não tira um tempo de falar, Deus, lavando a louça e conectado com Deus, está dentro do carro conectado com Deus. Quanto tempo não faz isso? Como vamos ficar tendo esperança dentro das adversidades, dentro de um cenário caótico, dentro da negatividade, dentro da família que está toda desajustada? Aí você fala assim, Deus fez a promessa. Então, Deus fez a promessa, e aí você está desanimado, você está desanimada, porque não está alimentando o espírito, não está fortificando, não escuta louvor, não escuta um pastor pregando, e quer alimentar como o espírito? É claro que vai estar enfraquecido. Nós já estamos com o problema do distanciamento, e aí fica, mas o hora passa tão rápido, passa, gente, está passando, está se cumprindo, Deus está abreviando o tempo. Aí antes não podia vir no culto por conta disso, principalmente no dia de semana. Mas e agora? Ô igreja, eu falo isso para vocês, mas isso está vindo aqui, ó. Aqui eu não estou dividindo uma palavra e dizer, uau, pastora Cris. Não. É com toda humildade, eu vinha falando para o Luciano, se essa palavra não servir para mais ninguém, ela serviu para mim.
Crer contra a esperança, o que precisa não duvidar. Quando todas as portas se fecham. É alimentar, é nutrir o Espírito mais e mais. É voltar ao primeiro amor. É se arrepender mesmo. É a orientação de Jesus Cristo em Apocalipse. Lembra-te de onde caíste, se arrepende, volta. E às vezes, gente, a gente passa por uns desertos, que aí chama a nossa atenção, né? Porque às vezes só no campo do deserto que vamos buscar com intensidade, né? Mas não deixa ir para o deserto para buscar a Deus com intensidade. Ai, Jesus, traduz essas palavras, Senhor. Ele foi fortificado na fé. E para terminar, dando glória a Deus. Resultado: ele foi fortificado dando glória a Deus, rendendo toda adoração a Deus. Foi fortificado, rendendo louvor e adoração a Deus. Quando tudo está dizendo não, ele estava glorificando, estava trazendo à memória o que dava esperança. Eu fico imaginando ele vendo Sara, vendo ele, falando: mas eu creio na promessa. Vendo a situação, mas eu creio na promessa. Vendo o casamento, os filhos, o emprego, mas eu creio na promessa. Vendo o ministério, mas eu creio na promessa. E já te dou glória a Deus, porque eu não vivo pelaquilo que eu estou vendo, mas pelaquilo que eu creio. Então eu já dou glória a Deus pelo meu filho, eu já dou glória a Deus pelo ministério, eu já dou glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus pela promessa que o Senhor fez nas nossas vidas. Faça isso, minha irmã e meu irmão. Vai rendendo glória a Deus, glória a Deus. Verso 21, e estando certíssimo, convicto de que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Gente, olha a certeza de quem fez a promessa. Também era poderoso, lendo os textos corretamente, também era poderoso para fazer o que? A promessa. Ele sabia quem tinha feito a promessa. A convicção de um Deus tão grande, tão fiel, tão gracioso, tão poderoso. Ele sabia, ele tinha essa convicção de quem fez a promessa. Às vezes falta isso, nós colocamos Deus na caixinha, e achamos que Deus vai trabalhar com a engrenagem que nós trabalhamos. Mas Abraão permaneceu com esperança dentro de tudo aquilo que estava mostrando para ele que não iria dar certo. Ele permaneceu firme na promessa, porque ele sabia quem o havia feito. Conhecimento de quem é Deus. Gente, tem uma maneira, Luciano disse que eu podia passar 15 minutinhos, já passei 17, então eu vou fechar compartilhando uma maneira muito didática de entender um pouquinho a dimensão do Deus que nós servimos. A gente tem um programa que é Planeta Selvagem, é da Cultura, passa todo domingo à tarde. Que domingo à tarde não tem nada na televisão, né, que é legal para assistir, mas esse Planeta Selvagem, a gente mostra ali os oceanos, as espécies que tem em alguns lugares específicos. Enfim, mostra o planeta de uma dimensão. Hoje mesmo estava passando uma manada em um deserto da África, e a logística é eles saindo de um lugar para caçar um alimento, beber água num outro local, e a estação certa, a fonte certa. Hoje também mostrou uma figura de uma ursa saindo no meio do gelo com os filhotinhos para procurar o alimento depois de 5 meses sem alimentar, e ela entendendo que aquele período da estação ela poderia sair para dar alimento. Gente, esse Planeta Selvagem é um programa que eu assisto, eu choro, eu dou glória a Deus, porque a gente vai ver nos fundos dos oceanos espécies perfeitas. Aí eu falo: olha a grandeza desse Deus. Aquelas montanhas enormes, coisas que você fala assim: gente, tem isso aqui na terra. Aquele mar, aqueles lagos com cores assim perfeitas, que parece que foi desenhado. Aquela água cristalina, azul.
E aí eu vejo aquilo e fortalece, eu falo, eu sei em quem eu creio, porque esse Deus que fez tudo isso, que criou todas essas espécies, que está no controle do universo, que fez esses oceanos, esses mares, as planícies, as montanhas, Ele pode todas as coisas. Esse Deus que faz tudo isso, Ele pode, Ele está no controle de tudo. E pensa num programa que, olha, eu termino quase falando mistério pulando na sala, que é lindo demais a grandeza do nosso Deus. E Abraão tinha essa convicção, ele sabia quem fez a promessa, um Deus que pode todas as coisas. Há algo impossível para Deus? Não, não. O que está faltando para mim e para você é, através do Espírito Santo, conhecer mais a grandeza e o poder do nosso Deus, daquele que fez a promessa para o teu casamento, para os teus filhos, para a tua família, para o ministério. Então aquieta o teu coração. A sua função é buscar Deus, alimentar esse espírito, fortalecer, dar nutrientes e viver esperando o tempo de Deus, não na tua cronologia, no seu tempo cronológico, mas no tempo do Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a glória dele sobre ti, e que o Senhor te dê a paz, uma semana de convicção de quem é o Deus que fez a promessa para você. Aquieta o teu coração. Deus abençoe. Vou chamar meu esposo para dar a bênção apostólica. Aproveita e traga na memória. Traga na memória a promessa que Deus fez. Eu estou falando a promessa que Deus fez. Traga na memória e alimenta essa semana disso. Amém? Que Deus abençoe. Até quarta, se Deus quiser. Eu quero te dizer, Deus te ama. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Você esteve atento? Ouviu Deus falar contigo nesta noite? Eu creio que sim, pois eu estive aqui com os meus ouvidos espirituais atentos e Deus ministrou o meu coração. Eu espero que assim tenha acontecido também em sua vida, pois aqui nós não nos reunimos para ouvir voz de homens, mas sim buscando a nossa intimidade com Deus e atentos para que Ele possa tratar conosco. Amém? E do mais, irmãos, que você verdadeiramente possa cultivar e afinar a sua intimidade com Deus, pois os dias são maus, o tempo é percepção não só minha, mas de muitos, que o tempo está passando muito rápido, os dias estão se encurtando cada vez mais, e talvez seja só coincidência, não é? Com o que a Bíblia diz, talvez, mas esteja atento ou atentos a ouvir a voz do Senhor falando contigo. Se prepare, porque os dias são maus, os dias são maus. Busque a sua intimidade com o Senhor, pois é só Ele que pode te dar a vida e vida eterna. Amém? Deus abençoe a sua vida. Querendo Deus, nós estaremos aqui para mais uma transmissão, mais uma live na quarta-feira. E a sinalização que temos é que em breve, muito em breve, poderemos reabrir as portas da igreja e ter nos nossos cultos presenciais, com restrições, é verdade, mas poderemos, né? Então fique atentos aqui, teremos mais informações nos cultos e nas lives a seguir. Então, se você está sedento a poder cultivar a comunhão entre os irmãos na igreja, logo logo estaremos já com essa possibilidade garantida. E só para descontrair um pouco, ontem numa reunião teve uns irmãos tão sedentos de cultuar, de estarmos juntos, que estavam ensaiando até uma coreografia aqui, né? Então, quem sabe, quando nós tivermos a possibilidade, os irmãos aqui abram para todos, né? Mas é uma brincadeira, brincadeiras à parte.
vamos cultivar a nossa intimidade com o Senhor. Amém? Então, se você tiver a possibilidade aí, inclina a sua cabeça, só para que você não se dispersa, e vamos receber a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Que o grande amor de Deus, a graça, a maravilhosa graça de Jesus, seu único Filho, e as doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja conosco, e a igreja representada recebe e confirma essa bênção dizendo: Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Até quarta, se Deus quiser.